Neste terceiro bloco, nós trataremos dos nomes de Cristo que tratam a respeito da sua missão, que o identificam a partir dos aspectos relativos à sua missão. O primeiro texto, o primeiro título, é o título Cristo. Gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o versículo 29, que diz: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E próprio nome por qual Jesus ficou conhecido, Jesus Cristo. Lembrando que Cristo não é sobrenome, não é o seu sobrenome, mas Cristo é um título. E esse título significa o ungido. Ele traduz o termo hebraico Messias, que era utilizado para aqueles ofícios no qual a pessoa era ungida para um determinado fim. Então nós encontramos 3 ofícios que são em que era comum a cerimônia de unção. O primeiro deles é o rei. O rei era ungido. Nós vemos essa prática na história de Saul, na história de Davi e de todos os demais reis de Judá. Também era ungido o sumo sacerdote, ou sacerdote. Também ele tinha esta ação de unção, de derramamento de óleo sobre si e a destinação da sua missão. Nós vemos isso no Salmo 133, que nos fala a respeito, descreve esta cerimônia de unção quando nos fala a respeito do óleo que desce pela barba de Arão. Enfim, nos fala a respeito desta ação de ungir o sacerdote para a sua missão. E por fim o profeta. O profeta também recebia uma unção. Nós vemos isso na história em que Elias ungia Eliseu para realizar a sua missão. No caso de Jesus, a assunção é muito maior e muito mais específica, maravilhosa e excepcional, porque ele é ungido pelo Espírito Santo. Nós vemos isso quando do seu batismo, em que ele recebe a unção do Espírito Santo para realizar a sua missão. Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, o Cristo, nós podemos dizer que Jesus é o ungido para realizar a vontade de Deus, a missão de Deus. O segundo termo que trata a respeito da missão de Jesus é o de sumo sacerdote. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A igreja começa a tratar Jesus também como o sumo sacerdote. Também reflete este ofício pelo qual ele foi ungido. E o sumo sacerdote tem uma função de mediação, como nós já vimos em outros momentos destas nossas aulas da escola dominical. Um mediador entre Deus e os homens. Enquanto que Cristo, ele aparece como aquele que é ungido para uma ação especial para fazer a vontade de Deus, a sua unção como sumo sacerdote fala a respeito desta missão
mediadora, no qual Jesus Cristo se torna um mediador entre Deus e os homens. A terceira expressão utilizada para Jesus, pelo qual ele é identificado, é a expressão profeta. Nós vemos ele sendo chamado de profeta, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 19, quando a mulher samaritana diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E o profeta é aquele que revela a vontade de Deus em um determinado momento histórico. E, em algumas situações, também para além daquele contexto, daquele momento histórico que o povo está vivendo. Então, ele faz uma ponte entre o presente e o futuro, quando mostra a vontade de Deus de uma forma crítica, nesse sentido em que mostra quais são as consequências das nossas ações que estão sendo feitas no presente, as consequências delas no futuro. Então, o profeta, ele procura mostrar como é que vai ser o nosso futuro a partir das nossas ações no presente, de acordo com a vontade de Deus. E o Jesus, então, aparece como este que também revela a vontade de Deus. Primeiramente, faz a análise crítica da vida dos homens, ou seja, onde chegará estas ações humanas que estão sendo feitas no presente e as suas consequências no futuro. Então, aí há também um aspecto que é um aspecto de sabedoria na ação profética, pois o profeta, quando faz esse tipo de revelação, ele, de certa forma, mostra qual deve ser o caminho que deve ser seguido pela população. E se houver mudança de comportamento, esta mudança de comportamento poderá trazer salvação para os homens. Então, Jesus Cristo também é visto como um profeta, como alguém que revela a realidade e mostra as consequências dessa realidade, mostra o futuro dessas ações, o que elas trarão para os homens. E o quarto título que fala a respeito da ação de Jesus é o título de pastor, que aparece em João capítulo 10, versículo 11, no qual o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse título de pastor que é assumido por Jesus e que faz parte da nossa tradição de chamarmos Jesus de pastor, o bom pastor, como nós vemos no texto do Evangelho de João, nos fala a respeito do seu cuidado por nós. Ele não nos deixa numa situação de perigo ou numa situação em que nós possamos passar necessidades, mas ele é aquele que cuida das nossas necessidades. Certamente, podemos falar das necessidades físicas e das necessidades odiernas do ser humano, mas, sem dúvida nenhuma, Jesus está falando aqui das nossas necessidades espirituais, que são muito maiores e mais perigosas do que as nossas necessidades físicas. As nossas necessidades espirituais necessitam de serem cuidadas, e Ele cuida de nós, impedindo que o pecado tenha esse domínio e essa ação devastadora na nossa vida, e nos traz a salvação e o cuidado necessário. E por isso nós podemos nos sentir confortados pela ação de Jesus Cristo. Quando a Bíblia traz esses diversos nomes para falar de Jesus, essa revelação desses nomes falam a respeito de uma relação especial que Jesus tem com Deus, dessa revelação especial que nos mostra que quanto mais conhecemos a respeito de Jesus,
quanto mais sabemos a respeito de Jesus, quanto mais nós conseguimos identificá-lo, nós nos apropriamos cada vez mais dos seus aspectos salvíficos, dos aspectos dessa ação graciosa de Deus, da graça de Deus que nos é dada através de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, conhecendo Jesus, não somente os seus nomes, mas conhecendo Ele de forma íntima e especial, quando nós temos comunhão da nossa alma, do nosso espírito com Ele, nós podemos cada vez mais nos apropriarmos desta revelação salvadora de Deus para todos os homens que temos em Jesus, seu Filho, Jesus o Cristo, Jesus que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador e que é também aquele que cuida de nós, o nosso pastor. Que Deus nos abençoe.